E o Brasil tem uma boa notícia na educação. A Camila Yunis tem os dados. O último levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizado pelo IBGE, apontou uma redução na taxa do analfabetismo do Brasil. O recuo foi de 0,5 ponto percentual entre 2019 e 2022, saindo de 6,1% para 5,6%. O dado é considerado positivo. No entanto, o cenário, de um modo geral, ainda é preocupante, já que cerca de 9.600.000 brasileiros não sabem ler nem escrever. E o índice tem idade, cor e localidade, sendo maior entre idosos, pretos e pardos e nas regiões norte e nordeste do país. Em 2014, o Brasil estabeleceu o último Plano Nacional de Educação. Um dos pontos previa justamente a erradicação do analfabetismo até 2024. 10 anos atrás, a meta parecia factível, mas em um contexto de sucateamento da educação, má gestão de recursos e impactos causados pela pandemia, o feito parece praticamente impossível até o ano que vem. Para a ex-secretária de Educação do MEC e diretora executiva do Instituto Reúna, Kátia Smolli, o país não tem políticas claras de alfabetização. Infelizmente, o Brasil não vai conseguir atingir essa meta. Durante a execução do Plano Nacional de Educação, as redes públicas e, enfim, o próprio Ministério da Educação não fizeram ações afirmativas de um ponto de vista suficiente para alcançar a meta do Plano Nacional de Educação. A PNAD revelou também que a taxa de escolarização de crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos se manteve em 99,4%. No entanto, a taxa de frequência escolar, que considera a adequação, idade e etapa, apresentou uma queda, atingindo o menor nível desde 2016. Rita Reis é professora de História do Ensino Fundamental e, nos últimos anos, tem percebido uma grande dificuldade de manter a atenção dos alunos na sala. A gente não consegue colocar um aluno aí despertar nele o interesse por estudar, porque hoje em dia tem outros atrativos, né? Vamos ser youtuber, vamos jogar, vamos não sei o quê, que a gente ganha mais dinheiro do que estudando, né? Infelizmente, é essa a nossa realidade de momento. Mas, para a professora, toda essa dificuldade é um reflexo não só de outros atrativos, mas também da dinâmica das aulas e dos horários. Eu imagino o aluno às 2 horas da tarde com aquele sono que já está o dia inteiro, às vezes muito calor, ou às vezes o ambiente não está bacana, o aluno sentado ali durante 9 horas escrevendo, estudando. Então, qual eu acho que seria o atrativo? Arte e esporte. A titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna na USP, Maria Helena Guimarães, concorda que as atividades extras são importantes. No entanto, para ela é preciso ir além e reformar as estruturas das salas de aula, superando o modelo tradicional de ter o professor à frente dos alunos explicando ali o conteúdo. O que precisa é que o professor seja cada vez mais um mediador que incentive o protagonismo dos alunos, incentive a participação dos alunos, que os ambientes de aprendizagem sejam estimulados com rodas de conversa, né, com projetos de pesquisa que envolvam as crianças, né, no ensino por projetos, entendeu? E principalmente que faça com que as crianças aprendam a pensar, desenvolver a criatividade, o trabalho em equipe. As especialistas convergem sobre a necessidade de reformulação do ensino, com mais incentivos e gestão dos recursos públicos. Nelson Kobayashi, falar de educação é um assunto muito delicado, de tão importante que é. E a gente trouxe agora informação sobre essa taxa de analfabetismo que caiu aqui no Brasil, meio ponto percentual, uma queda verificada em pessoas acima de 15 anos. E eu trago um outro dado que nós trouxemos aqui no Jornal Jovem Pan, se não me engano nesta semana, mais no comecinho, dizendo que um levantamento do MEC apontou que o índice de crianças de 4 a 5 anos, esse índice de crianças na escola, dado é com base. A gente ouviu uma especialista na reportagem dizendo vencer os desafios que tem pela frente para
primordial para avançar e tentar... Meio ponto percentual, mas o número ainda é muito. Pandemia, que de 2020 a 2022, ali de 1 a 2 anos, tirou muitas pessoas, em especial pessoas mais pobres, do acesso à educação e que, claro, vai impactar nesse número, talvez nos próximos anos, né? Porque o número é para aqueles acima de 15 anos de idade. Eu acredito que o governo precise olhar para a educação com muito mais atenção e como um investimento a médio e longo prazo, como fizeram países que se reconstruíram após a guerra, a exemplo do Japão. Infelizmente, a gente não tem essa cultura de defesa, de proteção, de atenção à educação no Brasil, porque, como é investimento a longo prazo, não traz voto na próxima eleição, infelizmente. Mas a gente precisa de pessoas mais dedicadas a isso. Acredito que, por exemplo, tirar o Fundeb debaixo do teto do novo arcabouço fiscal seria já um bom passo nesse sentido, mas na Câmara isso não passou e está caminhando para que assim seja mantido também no Senado Federal, com o Fundeb debaixo do teto e, portanto, com investimentos limitados. Falando ainda sobre isso, Kobayashi, há uma cultura aqui no Brasil, nem sei se eu posso chamar isso de cultura ou de um erro de rota, de que há uma grande intenção e um esforço das autoridades públicas, dos políticos, dos profissionais dessa área de concentrarem os investimentos no ensino superior. Falando de investimento público, quantos programas a gente não tem para proporcionar essa oportunidade de acesso ao ensino superior para esse adolescente que não tem condições de entrar numa universidade pública e também não tem condições financeiras de arcar sozinho com os estudos no ensino particular, no ensino superior particular. Mas há muita cobrança também de professores, de especialistas, de que toda essa atenção também tivesse a mesma força para a educação básica, que é o começo de tudo, é o alicerce. Você vê dessa forma também? Falta um esforço maior de atenção, de investimentos na educação básica aqui no Brasil? Eu acredito que sim. E esse investimento todo no ensino superior, eu acredito que deveria ser concentrado, em especial, para os cursos de licenciatura ou de pedagogia, por exemplo, porque daí estaria se investindo no nível superior para refletir e impactar no ensino básico, dando melhores formações a esses profissionais que, claro, vão ser os professores da educação básica, do ensino fundamental e do ensino médio também. Acredito também que essa concentração de investimentos no ensino superior poderia se dividir também com o ensino técnico, gratuito em especial, para qualificar a mão de obra dos nossos brasileiros. Aquele que sai do ensino médio e não entra numa faculdade, mas que pode optar por se capacitar tecnicamente já para o mercado de trabalho. Deveria ser uma atenção, melhorar a qualidade do ensino básico, fundamental e médio, ou no ensino superior para os cursos de licenciatura e pedagogia e também nos cursos de ensino técnico, acredito que deveria ser um caminho. Porque senão, Lívia, só para concluir, esse mega investimento em cursos de ensino superior favorecem só aqueles que conseguem passar num vestibular e, claro, fizeram escola particular